Hoje a gente está aqui com a Jenita e ela vai se apresentar pra gente. Bem-vinda, Jenita. Obrigada. Eu sou Jenita, no nosso idioma me chamo Pantiwan, sou do Acre, do estado do Acre, né, município de Manso Lima, do povo Puianaua. Tenho 34 anos, sou artesã do nosso povo, sou agente de saúde, faço pinturas corporais também, o nosso Nondê, que é o Ginipapo. E estou aqui para conversar com a Alice. Tava te contando que eu te conheci através do material que a gente fez, né, do mosaico, mas aí eu também te escutei no podcast lá da Rádio Novelo, e que fala um pouco sobre o resgate cultural do povo Puianaua. E aí queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, como é que tem sido esse processo, como é que foi e como é que, onde vocês estão agora, como é que tem sido o trabalho de vocês. Sobre a história do nosso povo, é uma história assim, um pouco não, foi uma história sofrida, né, antigamente, que nem você escutou lá, foi uma coisa que, esqueci até o nome da moça, né, fez a entrevista comigo e outras pessoas lá da nossa comunidade a respeito desse acontecimento que aconteceu em 2010 no nosso povo. E o acontecimento que aconteceu lá foi tipo uma renovação para a gente se alertar para a nossa história do nosso povo que estava sendo apagada, como foi lá atrás, que teve um massacre, né, tiraram a vida dos nossos parentes antigamente para não praticar a nossa cultura. E em 2010 o que aconteceu foi só um acontecimento por nossa liderança, né, nosso cacique, na época ele era crente, e hoje atualmente ele é o nosso líder espiritual e vereador e o cacique geral do nosso povo. Então foi um despertamento para o nosso povo que aconteceu em 2010. E aí nesse despertar, como que antes você se relacionava com o artesanato e como foi depois? Antes de 2010 a gente não praticava a fazer arte. Tinha algumas pessoas que tinham aquele dom, mas não sabia. E agora, ultimamente, a gente está em torno de 53 artesãos na nossa comunidade. A gente tem 35 artes, mas só praticamos 34, que a cerâmica a gente não pratica, porque já se foi, né? Porque lá atrás, há 100 anos atrás, que é onde surgiu o povo Puianaua, no nosso espaço, eles praticavam a cerâmica, fazia barra e tudo. É tanto que foi encontrado pedaço de caco de pote, de algumas coisas que eles faziam, mas hoje a gente já não tem mais isso aí. Mas as outras artes a gente pratica já. Que foi o que aconteceu em 2010, foi uma renovação e tal. E de lá para cá a gente foi descobrindo, foi consagrando a ayahuasca, né, tomando a medicina. O rapé também, ele traz sabedoria pra gente, conhecimento também das artes, das pinturas. E aí foi vindo esse resgate de quais artes vocês iam trabalhar? No caso, tipo, a miçanga já é o segundo passo, né, que é essa arte aqui. E a primeira, que é lá atrás que eles usavam só pena, que é dos animais, né, e as presas, que era dos outros animais, que eles tipo sobreviviam, né, que viviam na mata, enfim. E hoje não, a gente usa de miçanga, usa de pena, presa, né, dos animais, os ossos e tal, mas tipo preservando sempre a natureza, não tirando demais para explorar, né, os animais e a natureza, sempre com cuidado. E qual é a arte que tu te identifica mais? Ultimamente eu me identifico mais com a miçanga e com as pinturas. E como é que é a criação das peças com miçanga? Com a miçanga é tipo, se você tem uma encomenda, se você sabe fazer aquela encomenda, se a pessoa lhe encomendar, você vai fazer aquela arte que a pessoa está querendo. Mas se você vai fazer uma arte para você, tipo eu que consagro a medicina, tomo, essa daqui é uma inspiração da ayahuasca, eu juntamente com a outra artesã fizemos junto. A gente teve tipo uma conexão na força espiritual. Eu pensei, né, que eu gosto sempre das jiboia, das pinturas das jiboia. Eu repassei para ela, tal e tal, eu recebi isso, então quero que você estude para mim, para a gente fazer junto. E surgiu. E como que vocês fazem? Porque é um processo super minucioso e trabalhoso. Esse daqui é na máquina, com a linha, né, encerada, que a gente faz, que é um ponto, né, que é entrançando. Esse daqui já é outro com a linha de nylon, que é fazendo os entrançamentos e tudo também.
E essa aqui? Essa daqui é do meu time de coração. Vasco, gente. Faz parte, né, também. Claro, ainda tá aqui no Rio de Janeiro, resolveu. Isso foi um presente de um rapaz que eu ganhei lá da aldeia, no desfile, no nosso festival, que eu fui desfilar. Aí ele me deu ela para me usar. Adoro. Ele também é vascaíno, né? A minha família, aliás, toda é vascaína. Minha mãe, meus filhos, as minhas irmãs, todas. Adoro, muito bom. O brasileiro é aquele que nunca desiste, né? Então, vamos... E o Vasco, entendi. A simbologia da resistência também tá aqui. Sim. Entendi. E quando você fala de máquina, o que é essa máquina para fazer lá para nós, peça? a máquina é tipo, é uma tábua, e algumas pessoas fazem, né? Coloca o pente lá na máquina e coloca a linha e amarra. Aí você vai fazendo a arte. E vai trançando nessa... Você passa a linha por baixo e volta por dentro da miçanga. E as cores, tem alguma relação de cor, simbologia? Sim, tem. Porque as cores tem que ser combinando, né? Não dá para colocar uma cor ali para ficar um carnaval, né? Nada contra o carnaval, mas é uma coisa que é uma arte, então é para ser bonita, né? Uma coisa bem bela. Aí, tipo, a gente tenta, né? A gente faz a combinação. Justamente esse ano a gente já teve uma oficina do Sebrae lá, falando sobre as combinações de cor, que já vem ajudando isso aí também. Mas, tipo, quando você tem um conhecimento na medicina, não é o caso de todos, né, artesãos da nossa comunidade, que nem todos consagram medicina, mas nós que já consagramos, a gente já vê e já vai fazendo uma coisa ali que já vai, tipo assim, a natureza mesmo que vai dando ensinamento e sabedoria pra gente. E como é que é a relação dos homens e das mulheres com o artesanato no seu povo? Em torno que a gente tem de 53 artesãos, a maioria são mulheres e são jovens também. A gente tem jovem também. A nossa maior artesã, mais velha, podemos dizer, né, no trabalho e na idade, ela tem 53 anos também. Jovem. É a esposa do cacique. Aí a gente tem os idosos também, que eu trouxe umas artes ali, né, eu trouxe de tudo e um pouco. A de Cipó é um senhor de idade já de 64, 65 anos que ele tem. Lá só tem ele que faz de Cipó. E tem a questão da lança, do arco também, que é parte dos homens que fazem. As mulheres já não fazem. E como é que... ele é o único que faz com cipó? Sim. Isso está sendo repassado? Ano passado eu fui contemplada numa bolsa pela CI. Aí o que foi que eu fiz do projeto? Apliquei umas oficinas na comunidade, né? De miçanga, de palha, que a palha também é poucos que tem já, né? E do cipó e de pintura. A do cipó foi bem envolvida, né? Que era mais para mulheres, mas como não teve tanta, a gente colocou mais para os jovens e para as crianças também. Aí foi alguns jovens, algumas mulheres lá para fazer também, tipo, é uma coisa que foi uma bolsa também, né, tem a questão da alimentação, não dá pra gente passar, tipo, um mês, né, mas é uma coisa que ele repassou, até a minha irmã e outras pessoas também, a gente praticou fazer essa arte de cipó. É uma coisa que não é fácil, né, que você tem que ir na mata, a gente foi ver qual é o tipo de cipó, como é que tira, o processo todo. Não é fácil, né? Que arte é arte, né? Também não tá ali de mão beijada. Aí ele a gente fez essa oficina, ele foi lá, deu a aula e a gente praticou. Cada cara fez o seu e levou para casa como experiência e conhecimento que você recebeu lá. Que legal. E como é que você estava falando antes sobre o Sebrae ter entrado com novos conhecimentos, assim, né, lá com vocês. Como é que tem sido esse trabalho de divulgar o trabalho de vocês? Está sendo muito bom, né? Muito importante, porque o artesanato na minha comunidade é a segunda maior renda que a gente tem. É o artesanato Puianaua. E no nosso festival, a gente tem um festival da WhatsApp Puianaua, que é em julho, é uma fonte de renda que a gente tem para vender as nossas artes quando vai as pessoas de fora. A gente tem no Instagram também, né, algumas pessoas que a rede social ajuda muito, né. E quando a Sebrae chegou oferecendo as oficinas, não está dando aquela muita gente, mas está dando bastante ainda. Algumas pessoas estão participando, né, estão querendo aprender mais como é a questão de preço, de valorizar o seu trabalho, o seu conhecimento e tal, as cores, né, as combinações e tudo. É uma oportunidade boa para nós artesãos na nossa comunidade, da forma que ele chegou e está chegando.
E você falou que você já esteve aqui no Rio antes, Sim, né? ano passado. E quando foi agora em setembro, eu recebi o convite da Larissa à tarde. Eu tava chovendo na aldeia. Desliguei o celular, fui dormir. Quando eu me acordei com essa mensagem, eu fiquei tão feliz que eu não fiquei sem acreditar, né? Mandei para minha irmã. Carol, vê se isso aí é verdade, alguma coisa assim que eu não tô acreditando. Aí ela disse, menina, é verdade, vai lá. Aí como eu trabalho, né, na comunidade, falei com a minha família, falei com a nossa liderança, que é o cacique, né, porque eu tenho um cargo na nossa comunidade também. Aí deram todo apoio, toda força. Eu disse, não é aquela viagem bem boa, né, porque é longe de onde eu venho, do Acre, né, o estado mais longe que a gente tem, da comunidade ainda mais ainda. Mas está valendo a pena e vai valer mais a pena ainda, se Deus quiser vai ser um abrimento de porta na minha vida, para o nosso povo também. Com certeza, a gente está aqui para que seja isso, Sim. assim, essa conversa é um pouco desse espaço, assim, né, de tu poder trazer, né, tudo que, enfim, que você tenha vontade de compartilhar, né, além da mesa. Sim. A mesa você vai falar um pouco sobre biodiversidade, né? Uhum. E aí você falou um pouco da juventude aqui, que está junto, essa questão do resgate, essa questão da comercialização. Imagino que logística seja uma coisa difícil, né? Sim. Para vocês. Onde que vocês têm conseguido vender a arte de vocês? É como a gente tem um festival, né, justamente já para isso, né, porque o nosso festival é uma abertura que a gente, como é que eu posso falar? O Festival de Saíra surgiu porque lá atrás, como a gente teve um massacre, né, tipo, com nossos antigos e tal, aí o cacique teve a ideia junto com outros parentes, fazer o festival. Quem tipo assim, poderia fazer uma alimentação lá atrás, uma comida que os nossos antigos faziam, da macaxeira. Uhum. Aí daí surgiu o Festival de Sapuianaua. Aí, como a gente também faz arte, tem a movimentação, né, que o festival ele traz muitas pessoas dos estrangeiros, gente de fora, de todo o Brasil, para conhecer a cultura do povo Puianaua e justamente com as artes Puianaua. Aí, tipo, lá é uma parte que a gente mais vende, né, para as pessoas de fora, e nas redes sociais também, no Instagram, e quando tem vivência, que agora, semana passada, eu estava participando de uma vivência lá com o pessoal da Suíça. Como é que são as vivências? A vivência é tipo, vem, né, o pessoal de fora, tem conhecimento com alguém lá da comunidade e tal, que agora em maio foi o meu primo, o Eduardo, e a Valéria também, que é minha prima, foram para lá, né, conhecer um evento lá que teve também. E de lá eles conseguiram trazer 16 pessoas para cá, para fazer uma vivência junto com nós, para conhecer a história do povo, como é, que nós vivemos e tal, e tal. Passei uma semana com eles. E o que o pessoal que é de fora mais se surpreende, assim, quando vocês trocam? Tipo, esse pessoal quando vem, assim, de fora, eles ficam, tipo, se sentem bem felizes, porque estão na natureza, né? Uma coisa de fora, você tá falando, é gente de fora do Brasil? Daqui mesmo, daqui também. Da nossa região, às vezes, quando vai, né? Que tem gente que mora na cidade que é, tipo, sentir a natureza, sentir paz, né? Felicidade, alegria no coração. Tem gente que vem em busca de cura e tal, porque a medicina tá na natureza, né? Aí eles falam, nas falas deles, que se sentem muito bem, outros querem voltar, outros não querem nem ir embora, querem ficar e tal. E para morar na aldeia não é querer, né? Tem que casar com a parente ou com um parente para ficar. Sim. Eu estava conversando antes com a Mainara e a gente falou um pouco sobre o tempo das coisas. Né? Ela estava falando sobre o tempo do barro. Uhum. E como a juventude, ela está numa região que é mais urbana, né? Uhum. Mas que o tempo para a juventude tem que ser muito rápido. As coisas, né? Tem que ser tudo muito acelerado. Certo. Como é que tu vê essa questão do tempo e se tem esse contraste também dentro das gerações, assim, né? Dos mais novos e os mais velhos lá? Para nós lá, tipo, não é tão, assim, a gente não tem tanta dificuldade, não tem tanto, assim, impedimento de alguma coisa, porque, graças a Deus, não é que nos outros cantos tem, né? Mas, tipo assim, para nós tipo, bom, tipo, eu como artesã já ensinei a minha irmã, vou ensinando quem precisa. Justamente a oficina foi para isso, para abrir mais portas para alguém que queira aprender, né? Tem gente que tem aquele dom e não sabe. Aí, tipo, agora nas oficinas que a gente teve muito jovem, teve a da pintura, teve a da tecelagem, teve a da palha, teve a da artesanato. A maioria dos jovens para miçanga não foi.
Para pintura também, tem outros que têm aquele dom e às vezes é bom ter essas oficinas para ir descobrindo, né, o seu dom. E justamente para nós isso assim é bom, entendeu? Tipo, vamos supor que vai passando em geração em geração. Mas os mais novos têm tido interesse. Eles só Sim. estão tentando entender qual A maioria é o seu do jovem tem, tipo, que a tecnologia chegou, tem um avanço muito grande, né? E de hoje em dia a gente sabe que o jovem, as crianças já nascem já com o celular na mão, né? Enfim, não é diferente da cidade também para a aldeia, nessa questão da tecnologia. Mas tem jovem que já, que eu estou falando, já nasce com aquele dom, tem aquele interesse realmente. A maioria dos jovens lá, eu tenho, o meu filho, ele tem 18 anos. Ele toma medicina, ele toca, canta, bate tambor, né? Tipo, esses que consagram a medicina, tipo, já tem mais aquela evolução. Tipo, a miçanga para pintura não foi o dom dele, mas já para a paia, ele já se descobriu que tem aquele dom da paia, porque a minha avó também tem essa paia. E nesse processo do resgate, assim, contar um pouco pra gente como é que foi no sentido de isso ter sido foi um processo que foi sendo de conscientização, assim, aos poucos e foi crescendo? Você acha que teve algum tipo de dificuldade, assim, enfim, construir, de reconstruir isso, né? Tu fala do acontecimento em 2010? Depois que teve o acontecimento, assim. Não, depois que aconteceu lá em 2010, né, a gente conseguiu, né, entender realmente, né, o que tinha acontecido, o que era para fazer, né, junto com o liderança. Desculpa te interromper, mas quantos vocês são na aldeia? 753 pessoas, porque é dividido em duas comunidades, Barão e Piranga. O que aconteceu em 2010, né, foi tipo, a gente conseguiu depois, né, já em 2011, 2012, o cacique junto com algumas pessoas, né, que junto com nós lá que estavam tomando medicina, que a gente começou a entender e compreender o que foi que aconteceu, o que era para a gente fazer. Aí de lá a gente veio tomando a medicina, fomos aprendendo, fomos descobrindo realmente o que era para fazer e tal. Aí, tipo, a menina que estudou junto comigo, a minha faixa aqui, ela já tem um dom já desde sempre, desde pequena, só que de lá para cá que ela foi descobrir. Ela começou a fazer arte com as miçangas falsas, aí ela foi descobrindo e hoje ela é considerada a melhor artesã na arte da miçanga, ela. E aí foi esse processo como é que as pessoas foram se identificando e foram começando a trabalhar com o artesanato? Assim, levou muito tempo? Foi difícil? Tipo, a partir de 2015 já evoluindo, cada vez mais, né? Que foi dando renda, né, para as pessoas, né? Que graças a Deus na minha comunidade a gente não tem gente carente, né? Mas tipo, foi uma forma que você foi ganhando seu próprio dinheiro. A pessoa que nunca tinha pegado começou a ver, é bom, então bora fazer. Aí foi se identificando, foi se conhecendo e tal, foi fazendo arte para ganhar sua renda, né? Que é tanto que hoje é a nossa segunda maior renda. E qual é a primeira? Farinha. Farinha. E para consumo ali ou vocês também vendem para outros? Lá na comunidade vende para fora também. A maioria vende. E sobre a sua outra atuação como agente de saúde? Eu estou há 5 anos como agente de saúde, né? Eu morava desde sempre, né, com meus avós, a minha avó, meu avô, ele faleceu em 2017. E eu tenho 3 filhos, né? Eu separei do meu marido. O pai dos meus filhos, o mais novo, tinha 1 ano, hoje ele tem 14, graças a Deus. E foi quando veio a oportunidade, né, para me trabalhar na comunidade, junto com liderança e outras pessoas, me falaram, né, sobre isso e tal. E de lá eu vim trabalhando e estou até hoje, graças a Deus, há 5 anos como agente de saúde. O que eu faço na minha comunidade como agente é encaminhar paciente para o hospital, fazer visita domiciliar nas casas dos idosos e das crianças, fazer pesagem, né, do 60 para cima, e as crianças de 0 até 4 anos e 11 meses. E aí imagino que tu circula super dentro da comunidade. Nós, agentes de saúde, chamamos os olhares da nossa comunidade, entendeu? Se tem algum caso de doença, alguma coisa, a gente repassa para a equipe, porque lá a gente tem a UBS, a gente tem a escola, tudo é indígena. A gente só não tem a médica e a enfermeira que não é indígena ainda, mas o restante tudo são indígenas. A gente tem a ISAN, a AES, agente de DEMIAS, técnico de enfermagem,
E de tudo um pouco a gente tem na nossa comunidade. A escola também é indígena, os professores, a diretora, todos são indígenas de lá. E dentro da escola é trabalhado a questão do artesanato também? Não tanto o artesanato, mas sim o nosso idioma, porque também foi perdido. A gente tem o professor na língua também, que é repassado para os alunos, a falar, né, o nosso idioma. E como é que foi para você aprender? Ou você já sabia o idioma, teve que reaprender? Tipo, que nem lá atrás teve um massacre, né, que eu já falei, que a gente teve um coronel Manso, que é tanto que o município é Manso Lima, por causa desse homem. Ele proibia, né, os nossos antigos a falar na língua, a cantar, fazer a tradição, né, do nosso povo. De lá para cá a gente se perdeu, muitos morreram, eles matavam, né, se falassem. E de lá para cá ainda ficou alguns, né, que fugiram e tal. A minha bisavó, a mãe do meu avô, ela foi pega na mata com cachorro, que ela parenta, né, indígena da floresta mesmo. E de lá para cá ainda ficou alguns, né, a gente foi descobrindo tudo, a história e tal do povo, como é que foi, uma coisa assim, foi muito sofrimento, entendeu? Aí de lá para cá, os que foram fugindo, foi repassando, tipo, foi renovando, em 2010 aconteceu o que aconteceu, e de lá para cá a medicina foi nos ensinando, que o nosso pajé do nosso povo é a ayahuasca. O processo de vocês, né, o seu processo de produção das peças com artesanato, né, você estava contando que é um processo que está muito... É um processo de uma relação espiritual, assim, né? E eu imagino o quanto que todas essas peças carregam, né? Tudo isso. Seu significado, sua energia. E essa força de vocês que estão, né? Que estão agora. A resistência, a nossa história, né? Tudo tem um significado, tudo tem uma luta atrás. E eu imagino, assim, a identificação que, quando você olha a peça, assim, né, que você fez depois de ter passado por tudo isso, assim, né? A maioria das pessoas, quando compram nossas hastes, elas gostam de perguntar o significado. As nossas hastes, a maioria é de resistência, força, ensinamento, conhecimento, proteção. E como é que você vê isso, assim, das peças indo? Eu estou vendo assim uma evolução muito grande, muito boa para nós, para o nosso povo. E que tipo de evolução você fala, assim? Evolução de aprender, de conhecer mais, porque não é que seja pouco, mas nunca é demais você aprender sempre mais um pouco, né? Então eu vejo desse lado aí, que sempre pelo lado bom, que a gente possa transmitir uma boa energia para as pessoas. Com certeza. E de ver essas peças, né, assim, contando a história de vocês, né, contando a história que talvez vocês quisessem contar, né, não que os outros contassem. Por isso que a gente também abre esse espaço aqui do Conversa Fiada, que é isso, né, trazer o que você tem para nos ensinar também, né. Eu fiquei pensando também quando a gente estava trocando aqui e a Mainara também falou sobre... É isso, acho que tem a ver com essa questão do ritual e de todas as peças elas carregarem, todos os artesãos de alguma forma terem uma sensibilidade, né, quando estão produzindo a peça, assim, porque é um trabalho que envolve muita emoção. Sim. De qualquer forma, né? Eu estava pesquisando algumas peças, né? Quando eu estava, né, pesquisando sobre vocês, sobre o povo Punhanaua e Google. E aí fui procurar algumas peças. De ter algumas peças sendo vendidas na Shein, enfim, né, nessas plataformas que não são daqui. Como é que vocês veem isso, assim, né? Porque a gente fala um pouco de apropriação cultural. Eu fiquei pensando, quem será que estão fazendo essas peças? Porque não são peças que são feitas aqui, né?
Mas eu acredito que seja alguém, né, que faça e vende para fora e alguém está fazendo isso, né? Você Porque acha? o certo, tipo, nós lá, a gente não vende assim para loja, essas coisas, né? A gente colocava na casa do artesão lá em Cruzeiro, mas é poucos que colocam agora lá. E, tipo, a gente vende mais, tipo, se eu for vender uma peça, eu vou vender para você usar, né? Se for o caso. Agora, se você comprar, você vai saber, tipo, o significado, o que é e tal. Se você quiser dar ou vender para alguém, né? Você vai estar sabendo o que você está fazendo. Eu fiquei meio surpreendida, assim, de ver essas Mas eu peças. acredito que quem colocou lá, né? Se está disponível, foi alguém que autorizou, né? Fiquei pensando, será que eles estão tentando reproduzir lá? Sabe? Ah, tem muitos, Na China, alguns tentando parentes, reproduzir, alguns entendeu? parentes mesmo já saem, né, para fora, ensina e tudo. Aí eu espero que seja Não é o aí. caso do povo puianal, Sim. né? Graças a Deus, que a gente é uma coisa mais interna nossa. Sim, Mas, tipo, a gente ainda não chegou a esse ponto de sair, de querer ensinar a fazer, não. sim. Entendeu? Porque o abrimento da arte não é qualquer pessoa, né? Não é para qualquer pessoa também. Como você estava falando, que cada pessoa também tem uma identificação com Sim. um tipo de arte, né? Com certeza. Você quer falar um pouco pra gente sobre essa questão da biodiversidade, dessa relação com a natureza e como que vocês lidam com esses... Porque a miçanga é um material que não é produzido lá. Sim. E como é que é com, né, você tá com os brincos, como é que é com esses outros materiais que são de lá? Esse daqui foi a minha mãe, né, que fez. Ela trabalha com pena, com miçanga natural também. Lá a gente não tem tanto animal, tipo de ave a gente tem, mas não assim para fazer isso aqui. Aí o que ela faz? Ela compra, né, de outras pessoas, né, que tipo tem caçador, né, que vai nas outras aldeias e tipo como ela consegue fazer essa arte para nós se enfeitar para o nosso festival, para nossas festas tradicionais que a gente tem. O dia 19, né, dos povos originários, a demarcação da nossa terra em maio, no dia 17 em julho o festival, que é 6 dias. Aí ela faz, né, com a pena e tipo com a miçanga a gente compra na cidade, que tá muito cara. Pois é. E às vezes a gente pede em São Paulo também, mas o frete também. Aí tipo, essa parte que o Sebrae chegou pra gente foi bom nessa parte aí, porque tipo, a nós que somos artesãos, a gente tem que valorizar o nosso tempo, o nosso trabalho e ver o valor que sai da miçanga para você tirar o seu lucro, porque você não vai fazer arte só para vender e você ficar sem nada, né? Exato. Aí, dessa forma que a gente faz. Para dar uma ideia pra gente, o tempo de produção dessas peças. Eu pegar uma dessa daqui desse tamanho numa semana, eu termino ela. Pegando direto. Eu fiz 4 faixas num mês. Dessas daqui, só que mais larga e menor um pouco. Só que eu estava consagrando a medicina também. Só que faz, tá o quê? Uns 2 anos que eu fiz isso, mas eu não aconselho não, porque é muito cansativo. Imagina, e essa vocês fizeram em dupla, né? Sim. A pulseira, quanto tempo mais ou menos você leva? 2 dias, 1 dia. Porque essa daqui é com aquela miçanga menor que tem. Essa daqui já é a maior, né? A ponto 9. Eu acho que essa daqui é bem a ponto 6, alguma coisa assim. 2 dias, como se fosse pouco tempo, né? É um tempo para fazer a pulseira. Porque a gente que é artesão já tem aquela prática, aquela rotina, assim, tipo, já no ritmo. Quando você começa a arte, ó, tipo eu, vou falar por mim, né? Tipo, eu passo o chiruê. A menina que fez essa arte aqui, ela não passa a medicina, mas ela também é rápida. Eu não, eu passo o chiruê e já vou começando, aí já vai surgindo. A ideia a gente vai fazendo, praticando, e dali vai surgindo um novo aprendizado e novas arte. Não é um desenho, vocês não fazem um desenho antes para executar? Algumas artes sim, mas não todas. De encomenda ou...? De encomenda, tipo a pessoa quer uma pulseira. Se você já tem aquela pintura, se você já fez aquelas artes, você pode fazer ela repetir, senão você começa e dali vai surgindo algo novo. E é fácil repetir? É, porque tipo, você já fez, né, uma arte, né? Às vezes você já tem, né, a pintura, porque tem uma artesã lá no meu povo, que ela é a Valéria, a Chinã. Ela faz pinturas corporais, ela tem a pintura também nela, no caderno, e às vezes ela passa para tecelagem, né, que é para máquina, e às vezes passa para esse ponto também.
Da pintura corporal, ela faz também na pulseira. Isso aqui, ó, ela tem uma faixazinha pequena dessa pintura. Linda também. E vocês chegaram a fazer já projetos com alguma outra iniciativa? Estão ainda trabalhando internamente? Assim. O único projeto que teve, assim, da arte foi essa bolsa que eu ganhei da CI, né? Fizeram um projeto para mim, duas colegas minhas, junto com a minha irmã, a Carol, e eu fui contemplada com essa bolsa. E o tema do projeto era o resgate dos nossos ancestrais, que era, no caso, para resgatar a palha, né? Sim. Que é a que cobre a casa, e o cipó e as miçangas já era para a gente dar o material por conta de ser tão caro, né? Para alguns artesãos e tipo, ensinar outro artesão também. Sim. E na pintura também era tipo, o projeto da pintura era para ensinar alguns jovens a pintar, para no festival ajudar nós que somos pintores, porque os pintores são poucos e o festival é em torno de 100 a 80 pessoas. Aí pra gente pintar é muito cansativo, entendeu? Aí a gente queria, tipo, fazer isso, né, no projeto. Resgatar algo novo para nós e resgatar o que foi lá atrás. E tem algum projeto, assim, que você sonha? Sonho. Justamente esse resgate que eu quero. Era a cerâmica, mas infelizmente para nós está um pouco mais difícil. Mas justamente esse resgate lá atrás para, tipo, colocar mulheres e os jovens para trabalhar mais nas artes que os nossos antigos usavam. Questão do arco, da flecha, da lança, que é uma coisa mais difícil, que é a parte dos homens. E para as partes das mulheres, que seja o cipó e a palha também, que a gente pode fazer. Não pode tirar, né, a palha, porque é uma coisa mais para carregar mais para homem. Mas que nós possa tecer ela. E tem algum... você falou das mulheres, assim... Tem algo que você deseja, assim, ou enfim, que pense sobre projetos com as mulheres? Porque o pessoal estava falando ali, né, quando eu te roubei dali, a Irene estava falando justamente sobre o trabalho com as mulheres dentro, né, da comunidade dela, assim. E a gente vê no artesanato... dependendo do artesanato, não só nos povos tradicionais, assim, né, de modo geral, assim, os homens encarregados de algum tipo de artesanato e as mulheres de outro tipo, né, e uma luta por reconhecimento mesmo, né. Para nós, a parte das mulheres do meu povo, né, o povo Puianaua, há 100 anos atrás, o nosso povo Puianaua surgiu, né, lá no 7 de setembro, no nosso espaço, no nosso coração do povo Puianaua, que é o 7 de setembro, a nossa aldeia sagrada, onde eu tive o prazer e o privilégio de conhecer 4 vezes já, junto com mais 3 primas minhas. Onde que fica o 7 de setembro em relação a onde vocês estão agora? Atualmente nós moramos, né, na beira da estrada, né, perto do município, e o 7 de setembro a gente entra na mata, com 3 a 4 dias para chegar lá andando na floresta, subindo e descendo lá dentro, debaixo de chuva, dentro da mata. E em 2018, se não me engano, ou foi em 2019, foi a primeira vez que a gente foi lá. Eu com a Carol, minha irmã mais nova, a Valéria e a Tâmara, 2 primas minhas, tudo da família. A gente foi, depois de 100 anos, a gente foi as primeiras mulheres a pisar lá. Como foi? Foi uma experiência muito, muito surreal, assim, muito única na nossa vida, porque a nossa ida lá, no nosso espaço sagrado, no nosso coração do povo Puianá, é uma coisa assim, que a gente se sente assim, tipo, emocionada, porque pode pagar da memória do celular, de uma foto, mas do nosso coração e do nosso pensamento jamais será apagado. E foi uma ida lá única. É tanto que quase todos os anos a gente vai para lá. Vocês têm ido todo ano? Em torno agora de quantas mulheres já foram lá, tem 15 já, durante esses anos. De 2018, se eu não me engano, a gente foi a primeira vez. De lá até agora, 2025, tá com 15 mulheres já que andam lá. E por que foram só as mulheres? Por que as mulheres foram só? Porque foi descoberto em 2012 lá. Por 12 homens no dia 12 de junho. Depois do processo em 2010, que o cacique descobriu junto com 12 homens. E de lá para cá, a nossa terra é demarcada, né? Graças a Deus, e lá todos os anos tem a limpa do nosso território. Para dividir lá da nossa parte, né? Da nossas terras, para o lado do branco.
Então, todos os anos tem a limpa da nossa picada, que é do nosso território. O que é a limpa? A limpa é limpar o caminho, o espaço que foi marcado, né? E tipo, para os Dauá não invadirem, né? Que o território é nosso, né? Demarcado por lei, no papel e no direito. Aí, tipo, todos os anos tem que marcar, né? Marcando território, né? Realmente, porque a gente sabe que tem muita gente invasora, né? De hoje em dia, mesmo assim marcado ainda, a gente ainda tem. Mas é uma coisa que não é tanto, né? Graças a Deus. E lá na cabeceira do Bom Jardim, que é o limite da nossa terra, a gente anda, acho que a base de 1 hora e pouco, ainda para chegar na aldeia sagrada, que já é fora. Mas a gente tem um sonho junto, né? O povo, para ser compra dessa terra que lá faz parte do 7 de setembro, que não faz parte do nosso território. Não está demarcada essa área. É de uma pessoa, né? Mas não é nossa. Sim. E a gente conseguiu chegar lá, estou com 4 vezes que vou lá já, graças a Deus. Agora em junho a gente foi, né? Esse ano. Agora em novembro, outubro, o meu filho foi lá de novo, junto com outros parentes, encontraram mais 3 malocas, mais 3 aldeias, com barro, da cerâmica e tudo. Aí o que é que eu sonho? Não só eu, como outras mulheres do meu povo. A gente sonha, tipo, resgatar a cerâmica, porque como a gente tem 35, só não praticamos elas, e é uma coisa que eles praticavam lá atrás, né? Que é tanto que a gente tem a prova viva que tem os cacos da cerâmica que eles faziam, né? O pote, a panela, tudo que eles faziam que era com a cerâmica, né? E nessa parte aí, só quem faz é nós mulheres, do povo Puianau, na parte da cerâmica, só as mulheres. E é um sonho, assim, que seria muito um resgate bem surreal, né, para nós, assim, uma conquista enorme para nós conseguir. E agora você falou desse pedaço de cerâmica que vocês encontraram, vocês estão tendo algum tipo de apoio para o registro desses resgates, desses saberes, registrar essa cerâmica? Registro que eu digo assim, escrever, gravar, enfim. Esse ano agora que foram, o INCRA doou um pedaço de terra que chega perto do 7 de setembro, que é a principal, né? Fica perto. Foi um antropólogo e um biólogo agora junto com eles para registrar isso. Sim, porque é importante, né? Sim, nunca tinha ido, mas agora fui. Porque é uma coisa que o INCRA fez nessa doação desse pedaço de terra para aumentar mais para nós, que a gente tem 28 mil hectares e 821, se eu não me engano, hectare demarcada. Uhum. E com esse acho que vai chegar em torno quase de 30, com essa doação. E o que essa cerâmica era? Um pote? Era um pedaço? Tem parte da cerâmica que tem pintura, tá? E tem pintura? Sim, que eles faziam. Tem uns mais grossos, outros mais finos, que os mais grossos a gente acha que é os potes, né? Que eles faziam, acho que com certeza, comida, colocavam água, alguma coisa. Que lá, os garapé de lá na mata onde eles viviam é uma coisa diferenciada do que nós vivemos agora. A água, assim, é mais limpa, é mais pura, é uma coisa, assim, surreal, entendeu? Assim, só a gente indo lá para ver, para sentir, porque a gente contar é uma coisa, agora você sentir e ver é outra. E vocês sentirem isso, Sentiam. Né? É diferente da gente que não somos vocês, né? Sim. Enfim. Ai, emocionei. Eu acho que era isso que eu tinha. Não, eu queria te perguntar sobre essa relação com o meio ambiente. Como é que lá tá essa questão? Vocês têm sentido muito mudança climática, desmatamento? Como é que é para vocês lá? Não. Graças a Deus que não. Ai, ouvi isso. A gente não tem. Teve aí alguns anos, né, no nosso município teve, né, queimado e tudo, mas como a nossa terra é demarcada, sempre o IBAMA está por lá e tal, o cacique sempre tem aquela ligação com as lideranças maiores, que ele também é vereador do nosso município. E, tipo, graças a Deus que essas queimadas, desmatamento, a gente não tem. A gente, sobre o meio ambiente, a gente, graças a Deus, tem a escola já para ensinar, eu já passo nas casas já orientando também algumas coisas. E, tipo, é super tranquilo, graças a Deus. O meu povo, a gente, de tudo um pouco a gente tem. E tudo a gente faz sempre pro melhor. Pro meio ambiente, para a natureza, para a mãe terra. É tão bom escutar isso, porque a gente está, né, o seminário é sobre sustentabilidade, sobre inovação. Sim. E a gente acha que a gente só vai discutir o como solucionar as coisas que
de meio, né, falando um pouco de meio ambiente, assim, que estão indo para um caminho muito ruim. E é muito bom escutar que vocês estão vivendo ainda uma preservação, né? É bonito isso, assim, ao mesmo tempo que vocês estão precisando lutar por esse resgate, vocês também têm, de alguma forma, algo preservado, assim, né? Porque nós, indígenas, nós que temos que preservar, nós que temos que dar bom exemplo, né? Para a população, porque nós somos o dono da terra, né? O dono da floresta. Mas eu digo nem... jamais de vocês não estarem preservando, mas de fora ter invadido e ter... Tem, infelizmente, tem parente que faz isso, só que eu falo, tipo, por nós, né, por Yanaua, que graças a Deus isso aí a gente tem preservado e vamos preservar cada vez mais. Muito bom. Queria te agradecer por ter vindo de tão longe. Coloque longe nisso. Horas e muitas horas, né, um deslocamento que não é fácil. E ter nos dado prazer de ter vindo aqui, vai falar pra gente no painel sobre isso é um prazer, é um privilégio para mim, né? Estar aqui no Rio de Janeiro de novo, na parte do Sebrae, né, do CRAV. É uma satisfação muito grande para mim também. O privilégio é nosso de te ter aqui, de verdade, muito observar, muito ver tanta arte linda, né? É. Bonita, muita arte. Eu estava observando ali na parte do artesanato, tem coisa... Tipo, que dá muito, não tem coisa que você, como é que posso dizer, você, não, vou jogar aquilo ali que não serve, mas se alguém vê que seja um artesão, já serve para isso, para aquilo, né? Eu estava observando, tem muita coisa que é bem aproveitada. Você estava falando ali da loja? E tá bem diverso, né? Sim, tem bastante. várias matérias-primas, várias técnicas, muito legal. Obrigada, Jenny. Eu que agradeço, muito obrigada, Escalar.